extremamente importante no ministério de Jesus. Primeiro, pelo objetivo que é o objetivo de levar o Evangelho. Ele queria que a mensagem dele corresse. Jesus não estava buscando um fã-clube, Jesus não estava buscando ser famoso. Jesus tinha uma missão. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, aqui neste lugar, ele sabia que o que ele falasse aqui iria correr o mundo. E é neste cenário onde Jesus vai desenvolver o seu ministério e aonde ele vai operar a maioria esmagadora dos milagres dele. Então, é aqui que, como disse o Joel, é aqui que ele cura a mulher com fluxo de sangue, é aqui que ele ressuscita a filha de Jairo, que era o principal desta sinagoga, que vocês estão vendo. É aqui que ele chega na sinagoga num dia de sábado e tem uma mulher com a mão ressequida, uma pessoa, e ele cura. É aqui que ele cura aquela mulher que anda encurvada, aquela filha de Abraão. É aqui que ele chega e quando ele entra, uma pessoa corre atrás dele endemoniada. E é a primeira vez que nós encontramos a declaração de que ele é o Cristo de Deus pela boca de um demônio. O demônio que estava na pessoa vai atrás de mim assim: por que tu vieste nos perturbar antes do tempo, Jesus de Nazaré? Eu sei quem tu és. Foi aqui que isso aconteceu, né? Então aqui ele curou a sogra de Pedro e ficava hospedado na casa de Pedro, que está debaixo daquela igreja, ali as ruínas, era ali. Então, quando a Bíblia diz assim: e saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão, veja a distância, aqui está a sinagoga, a casa de Simão está ali. Então, tudo é muito perto, tudo é muito próximo, né? Neste lugar, é aqui que ele desce ali, porque aqui era onde Pedro e os filhos de Zebedeu aportavam os seus barcos e fazia pescaria. Então é aqui neste lugar que Jesus entra no barco de Pedro, vai para o alto mar. Então aqui acontece a maioria esmagadora dos milagres de Jesus. Aqui acontece o ministério de Jesus Cristo. E isso é tremendo. Como eu disse para vocês, que em cada lugar por onde a gente passa e aonde Deus realizou os seus milagres, existe um ambiente, existe uma unção, existe uma presença que permeia aquele lugar debaixo da mesma unção. Então, este é um lugar de cura, de milagres, de maravilhas do Senhor. Mas, irmãos, Cafarnaum também traz para nós uma responsabilidade muito grande. Muito, muito, muito grande. Um dos textos mais pesados das Escrituras foi liberado por Jesus aqui neste lugar. E eu queria ler esse texto que está em Mateus no capítulo 11, no versículo 20, a partir do versículo 20, Jesus vai chamar a atenção daqueles que presenciaram aquilo que ele realizou. A responsabilidade sobre a mensagem que nós recebemos. A responsabilidade sobre o conhecimento que nós temos. Nós somos responsáveis por aquilo que nós recebemos do Senhor. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então tudo aquilo que você recebe de Deus, um dia você prestará contas a Deus. A Bíblia diz que nós prestaremos contas ao Senhor até de toda palavra frívola, ou seja, toda palavra impensada que saiu da nossa boca. Você sabia que cada palavra que você libera, um dia você vai prestar conta a Deus por ela? Então tudo aquilo que Deus nos deu, nos responsabiliza. Tudo aquilo que Deus nos confiou, nós somos responsáveis. Tudo aquilo que nós fazemos nesta terra, nós somos responsáveis. É por isso que nós temos que andar em vigilância e nós temos que compreender. Você sabia que Deus não trouxe você aqui simplesmente para proporcionar a você a realização de um sonho, mas tudo isso é investimento de Deus na sua vida e que isso responsabiliza você a assumir uma postura diante daquilo que você e eu estamos recebendo da parte do Senhor. Cada vez que Deus me ensina alguma coisa, eu estremeço, porque eu sei que eu sou responsável por aquilo que Deus me confiou. Eu sei. A Bíblia diz que o Senhor não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas e o tempo do nosso conhecimento? Ele leva em conta. Nós sabemos, nós conhecemos. Agora nós somos responsáveis por aquilo que nós temos sabido e conhecido. Por quê? Porque olha o que é que vai dizer o texto sagrado. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde operou a maior parte dos seus prodígios, o não haverem se arrependido. Jesus joga na cara, vai trazer, Mateus capítulo 11, versículo 20. Jesus vai trazer em rosto o fato deles ter visto os principais milagres e não terem se arrependido.
Qual é o objetivo de Deus nos revelar a sua palavra? Produzir em nós arrependimento. E o que é arrependimento? Metanoia no grego. É uma mudança de pensamento que se traduz numa mudança de comportamento. Isso é arrependimento. Diante do conhecimento, o meu conceito muda sobre aquilo. E essa mudança de pensamento vai ser traduzida numa mudança de comportamento. Arrepender-se é mudar o rumo. Eu estou indo numa direção, chegou a mim o conhecimento de que este caminho é de destruição. O conhecimento mudou o meu entendimento acerca do caminho e me fez tomar um caminho diferente. Isso é arrependimento. Eu estou indo pelo caminho da rebelião. Aí Deus me diz que a rebelião é igual a feitiçaria. Eu achava que eu estava indo num caminho certo, mas o conhecimento veio e mudou o meu pensamento. Diante de uma mudança de pensamento, ela precisa se traduzir numa mudança de comportamento. Agora que eu tinha um comportamento, qual era o meu comportamento? Ir nesta direção. Mas o conhecimento veio. Eu descobri que é um caminho de destruição. Conhecimento se traduz em comportamento. Mudei de rumo. Isso é arrependimento. O resto é papo, é conversa. Então Jesus vai exigir desse povo que não se arrependeu. Vocês não se arrependeram, vocês ouviram, mas o conhecimento que entrou em vocês, o conhecimento visual, não é nem só de um discurso. Vocês viram os meus milagres, vocês viram a maioria dos meus milagres, mas vocês continuaram no mesmo caminho. Isso ou seja, não produziu arrependimento. Eu não estou procurando ser famoso. Se eu quisesse ser famoso, eu ia para Jerusalém. Não era para eu ser famoso. Muitas vezes nós ouvimos e nós, uau, Jesus é tudo. E nós? Nós tornamos Jesus famoso. Mas nós não mudamos o nosso comportamento. Isso não é o Evangelho. O Evangelho não é para transformar Jesus em um popstar. O Evangelho é para mudar a nossa vida. Eu acho que foi por isso que Jesus nunca escreveu nenhum livro. Não é? Ele nunca escreveu uma linha. Ele nunca fez uma viagem internacional. Ele não queria ser famoso. Quando ele fazia um milagre, ele dizia, conta a ninguém não. Não estou procurando a minha glória. Há um que me glorifica. Eu busco a glória daquele que me enviou. Aleluia. E a glória daquele que me enviou é que nenhum dos que ele me deu se perca. Essa é a glória dele. Aleluia. Então eu quero que vocês mudem. Por que Jesus curava? Não era para ficar famoso. Não era para dar ibope para ele. Ele curava porque o seu coração se enchia de compaixão por aquela pessoa. Aleluia. Ele estava curando você não para transformar a sua experiência numa plataforma de divulgação dele, mas porque ele amava você. Tem a ver com você. E ele vai continuar. Versículo 21. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Cidades da Decápole. Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Uau! O juízo virá em que esfera? Na esfera do conhecimento. Somos indesculpáveis quando nós conhecemos. E tu, Cafarnaum, onde nós estamos, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Se em Sodoma tivesse ocorrido e eles tivessem visto o que vocês viram, eles teriam se arrependido e eles estariam até hoje aqui. Sodoma não teria sido destruída. Mas, no dia do juízo, haverá mais rigor para vocês do que para Sodoma, por causa do conhecimento. Vocês conhecem. O que é que o Senhor espera de mim? Que haja arrependimento, mudança de vida. Então, Cafarnaum, este lugar de tantos milagres, este lugar de tantas maravilhas, este lugar de tanta cura, deve produzir em nós a consciência de que Jesus é o Senhor. Jesus é o nosso Deus. Amém. Jesus é quem Ele disse que Ele é. Amém. E Ele continua fazendo o que Ele fez, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém. Amados irmãos,
Este é um lugar de milagre. Amém. Este é um lugar de cura, este é um lugar de vida, Aleluia. este é um lugar de libertação. Oh. Isso, tudo que eu estou dizendo, não é para você ter medo e se fechar. Não, é para você se abrir mais ainda e dizer: Senhor, cura minha alma, cura meu coração, cura minha vida, para que eu possa ser um canal, para que eu possa ser um instrumento, para que eu possa viver em linha com aquilo que eu tenho recebido, para que as minhas atitudes possam condigam, né, com aquilo que eu tenho recebido, com aquilo que eu tenho ouvido, e que eu possa viver uma vida que glorifique a Ti, Jesus. Cafarnaum é lugar de cura. Vamos ficar de pé? Vamos adorar a Deus. Vamos deixar que o Espírito Santo